Fala galerinha, um prazer estar com vocês mais uma vez para mais uma aula aqui sobre conjuntos, tá certo? Nessa aula nós vamos falar das operações entre conjuntos. É uma parte muito importante aí dentro da teoria de conjuntos, tá? É algo que a gente vai utilizar bastante, não só na primeira série do ensino médio, como nos demais anos do ensino médio e também para quem tem ambições aí de vestibulares, concursos públicos de modo geral, tá certo? Então, é um material pequeno, em tamanho teórico, porém, talvez a gente demore um pouquinho na explicação, dada a importância desse assunto, tá certo? Então, espero que vocês curtam essa aula aí mais uma vez e vamos lá, vamos ver um pouquinho do nosso conteúdo de hoje. Bom, vou começar aqui falando sobre união entre dois conjuntos. Então, aqui na teoria, né, que eu escrevi para vocês, logo de cara, deixa eu destacar o símbolo de união, que é esse U, tipo 1, né, na verdade. Parece um U, mas ele é um pouco mais gordinho e achatado, digamos assim. Esse é o símbolo de união. Vocês já se depararam com ele algumas vezes no ensino fundamental e já aqui no ensino médio também. Então, dado dois conjuntos A e B contidos no universo U, temos que a união dos conjuntos A e B, indicada por A união B, ou a gente pode também ler como A unido a B, é tal que, ou seja, a união de A e B nada mais é do que você pegar os valores de x que pertencem ao universo U, sendo que esse x tem que pertencer a A ou x tem que pertencer a B. Então, a união entre dois conjuntos nada mais é do que um novo conjunto formado por todos os elementos, ou que pertençam a A ou que pertençam a B. Então, aqui um exemplo bem simples para ilustrar isso que eu trouxe aqui. Então, eu tenho sendo A igual a 1, 2, 3, 4 e B igual a 0, 2, 4, 6 e 8, determine a união B, A unido a B. Então, como eu disse, na união, o que a gente faz? A gente pega os elementos dos dois conjuntos. Então, nós vamos pegar aqui os elementos do conjunto A. Vamos pegar os elementos do conjunto B. E a gente vai fazer o quê? A gente vai formar um novo conjunto com esses elementos. Então, eu vou pegar aqui, ó. Eu vou pegar os valores de x que pertencem a A ou que pertencem a B. Então, eu tenho 0, que é um elemento de B. Nós temos 1, que é elemento de A. 2, que pertence tanto a A e tanto a B. Isso não é problema. Tá? Na hora que eu vou escrever aqui, eu vou escrever ele apenas uma vez. Tá certo? Não tem por que repetir o elemento dentro de um conjunto. O 3, que pertence a A. 4, que também pertence aos dois conjuntos. Aí agora resta apenas o 6 e o 8, que são os elementos de B. Então, essa aqui é a nossa resposta. Esse é o nosso conjunto A união B. 0, 1, 2, 3, 4, 6 e 8, tá certo? Então, das operações que a gente vai ver na aula de hoje, essa, sem dúvida alguma, é a mais fácil de todas. Porque, basicamente, você vai fazer o quê? Você vai pegar e vai juntar os elementos do conjunto A com os elementos do conjunto B, né? Já que eu quero A unido a B, e formar um novo conjunto aqui com todos esses elementos, independente deles serem repetidos ou não, tá certo? Vamos aqui para um segundo exemplo. No diagrama abaixo, qual a região que representa A unido a B? Então, está aqui o diagrama de Venn, só o desenho para ilustrar. E o que a questão quer é que a gente indique qual é a parte do diagrama que representa a união do conjunto A com o conjunto B.
Ora, o que é que nós vimos aqui anteriormente? Que unir A com B nada mais é do que juntar os elementos que são de A com os elementos que são de B, inclusive aqueles que são repetidos, tá certo? Então vamos dar uma olhada aqui no próximo slide para ver qual é a resposta. Então, ó, a região que representa A unido a B é a região que engloba todos os elementos, ênfase aqui em todos, ó, todos os elementos que pertencem a pelo menos um dos dois conjuntos. Pelo menos quer dizer que pode ser um elemento só de A, ó, apenas do conjunto A, pode ser elemento apenas do conjunto B, e inclui também os elementos que são comuns aos dois conjuntos, tá certo? Então, o nosso diagrama ele vai ficar desse jeito aqui. A parte que eu colori aí, né, é a região que representa A unido a B, ou seja, é tudo que tiver aqui dentro dessa região, tá certo? Então, como eu disse, a união é a operação mais simples de todas, porque basicamente é a gente pegar e juntar os dois conjuntos, formando uma coisa só, tá bom? Então, tranquilo aí na união, mas na frente tem exemplos. Como eu disse, a parte teórica é bem tranquila, aqui é muito da prática, praticar para pegar o jeito da coisa, tá certo? Vamos lá para o próximo vídeo. Próximo slide, perdão. Interseção, o símbolo de interseção é praticamente o mesmo símbolo de união, ó, só que voltado para baixo, tá? Então vamos lá. Dado dois conjuntos A e B contidos no universo U, temos que a interseção dos conjuntos A e B, indicada por A interseção B, né, como eu já li aqui, A interseção B, ou apenas A inter B. A gente abrevia aí a palavra interseção, a gente lê apenas A inter B. É uma linguagem basicamente informal, né? Mas como a maioria dos professores de matemática falam, tá? Então não estranhe, se ao invés de falar interseção, vocês perceberem professores falando inter, tá? Só para facilitar. Então, a interseção B é o conjunto formado pelos elementos dentro do universo, tal que esses elementos são tanto do conjunto A como do conjunto B. Repare aqui, ó, esse conectivo aqui é fundamental na nossa teoria. Ó. I. Então, X pertence a A e X pertence a B. Ou seja, X tem que ser um elemento que vai fazer parte, que faça parte dos dois conjuntos, tá certo? Então, interseção eu posso definir como o conjunto que contém os elementos em comum daquela questão. Só um lembrete aqui, só uma pausa rápida no que eu estou falando. Caso alguém não se recorde, né? O que é isso de universo U? Volta lá na outra videoaula para revisar, tá certo? Porque quando eu coloco o universo U, vamos lembrar que eu estou me referindo ao universo daquela questão. Todos os números que fazem parte daquela questão. Tá? Então, o conjunto universo, ele define o que pode ser usado naquela situação problema, tá? Então, obviamente, A e B sempre serão conjuntos dentro desse universo U, tá certo? Vamos dar uma olhadinha aqui nos exemplos, tá? Então, exemplo 1, sendo A igual a 1, 2, 3 e 4 e B igual a 0, 2, 4, 6 e 8, determine A inter B, A interseção B. Interseção, ó, é formada pelos elementos que são de um conjunto e que também são do outro. Então, a gente vai olhar basicamente isso aqui, ó. Quais são os elementos que são tanto de A como de B? Aqui no conjunto A, a gente tem 2. No conjunto B, nós também temos 2, tá vendo? No conjunto A, a gente tem o elemento 4. E no conjunto B, nós também temos o elemento 4. Então, os únicos elementos que são comuns aos dois conjuntos, 2 e 4. Então, nossa resposta, A inter B,
é igual a 2 e 4, tá certo? Vamos para um segundo exemplo. No diagrama abaixo, qual a região que representa a interseção B? Então, o mesmo diagrama usado na operação anterior, na união, tá certo? Só que agora, ao invés de união, eu quero interseção. Bom, interseção é o que tem em comum os dois conjuntos. Então, nesse diagrama, a gente tem que procurar qual é a região que engloba os elementos que pertencem aos dois conjuntos, tá certo? Vamos passar aqui para o próximo slide para a gente dar uma olhadinha. Então, ó, a região que representa A inter B é a região que engloba os elementos comuns aos dois conjuntos. Ó, comuns aos dois conjuntos. Ou seja, a região que engloba os elementos que são do conjunto A e do conjunto B ao mesmo tempo. Tá? Então, basicamente, qual é a parte do meu diagrama de Venn que tem os conjuntos, os elementos que são do conjunto A e do conjunto B ao mesmo tempo? Era aquela parte do meio, ó. Então, tá aqui o nosso diagrama e essa parte colorida é a parte que representa os elementos que são tanto do conjunto A como do conjunto B, tá certo? Então, interseção de A e B é essa parte aqui do meio, fechado? Tranquilo também, não é tão simples quanto a união, requer um pouco mais de cuidado e atenção, mas ainda assim é algo bem tranquilo de entender. Vamos para o próximo slide. Bom, vamos lá para a última operação. Essa é um pouquinho mais trabalhosa que as anteriores, tá? Mas não dá para afirmar que é difícil, mas tem que ter cuidado. Bom, a última operação é a chamada diferença, tá? E ela vai ser representada por um menos. O mesmo menos que a gente utiliza para falar de diferença entre números, a gente também vai utilizar aqui para simbolizar a diferença entre conjuntos, tá certo? Então, deixa eu ler aqui a definição para vocês. Dados dois conjuntos A e B contidos no universo U, temos que a diferença entre o conjunto A e o conjunto B, indicada por A menos B, é tal que... Então, repara aqui, ó, A menos B é igual ao conjunto formado pelos elementos do universo, ou seja, x pertence a U, tal que x pertence a A e x não pertence a B. Ou seja, eu posso resumir isso aqui, que eu estou destacando agora, da seguinte forma. A diferença entre dois conjuntos vai ser formada pelos elementos que pertencem ao primeiro conjunto, mas que não pertencem ao segundo conjunto. Ou seja, tudo que é de A, mas que não é de B. Resumindo, o que é exclusivo do conjunto A, ok? Então, comparando o que é de A com o que é de B, a gente pode afirmar que a diferença entre o conjunto A e o conjunto B é formada pelos elementos que são exclusivamente de A, ou seja, aqueles que não estão em B. Qual é o cuidado que nós precisamos ter aqui? Diferentemente da união e da interseção, na diferença a ordem importa. Pense aqui comigo. Acompanhe aí o raciocínio, tá? A unido a B e B unido a A, nós podemos tranquilamente afirmar que é a mesma coisa. Porque o que é que significa a mesma união? Na união, nós estamos juntando os dois conjuntos para formar um conjunto só. Então, A unido a B e B unido a A dá no mesmo, tá? Na interseção, vale a mesma linha de raciocínio. A interseção B, B interseção A. A interseção é o que os dois conjuntos têm em comum. Então, não importa se eu estou olhando o que é que A tem em comum com B, ou o que é que B tem em comum com A, dá no mesmo. Eu vou encontrar a mesma resposta. Já na diferença,
A menos B não necessariamente é igual a B menos A. Pode acontecer de A menos B ser igual a B menos A? Pode. Realmente pode, não teria problema algum. Tem algumas situações que isso pode acontecer. É uma regra? Não, pelo contrário, é uma exceção. Normalmente, A menos B não é a mesma coisa que B menos A. Por que que não é? Porque A menos B, qual é o significado de A menos B? É tudo que tem no conjunto A que não tem no conjunto B. Por sua vez, B menos A seria o que tem no conjunto B que não tem no conjunto A. Então, normalmente, esses resultados vão dar diferentes, ok? Então, precisa ter esse cuidado. A ordem interfere na resolução. Então, vamos lá. Exemplos. Aqui, os mesmos conjuntos A e B que eu tenho trabalhado, tá? Determine A menos B. A menos B é o que tem em A que não tem em B. Então, vamos lá. 1 tem em A. Tem em B? Não. Então, ok, vamos destacar 1. 2 tem no conjunto A e também tem no conjunto B. Então, ele não vai estar em A menos B. 3 está em A, mas não está em B. Então, vamos marcar o 3. 4 está em A e também está em B. Então, o 4 não vai para A menos B. Logo, A menos B será formado apenas pelo 1 e pelo 3. Aí você pode estar se perguntando, professor, mas você não analisou o 0, o 6 e o 8. Por que o senhor não fez essa análise? Porque eu estou querendo A menos B. Qual o significado de A menos B? A menos B é tudo que tem no conjunto A e que não tem no conjunto B. Então, eu estou fazendo a análise partindo de A para B e não de B para A. Se por algum acaso a questão pedisse, vamos aqui, ó, B menos A. Aí sim, ó, B menos A, a pegada é outra. O que é que significa B menos A? É tudo que tem em B e que não tem em A. Deixa eu mudar aqui a cor do marca-texto e vamos lá fazer essa análise. O que é que tem em B que não tem no conjunto A? Ora, B tem 0, A não tem 0. B tem 2, A tem 2. Então, não vamos contar o 2. 4. Tem 4 em B e tem 4 em A. Então, 4 também não vai. 6 é só de B e 8 também é só de B. Então, B menos A vai ser o conjunto 0, 6 e 8. Esse é o conjunto B menos A, estão vendo? Diferente, ó. A menos B deu 1 e 3, B menos A, 0, 6 e 8. Ok? Então, como eu chamei a atenção, normalmente os resultados serão diferentes, ok? Vamos para um segundo exemplo, no diagrama. No diagrama abaixo, qual a região que representa A menos B? Então, está aqui. Ok? Aquele mesmo diagrama já visto anteriormente. Então, vamos lá. Vamos aqui para o próximo slide e ver a resolução. A região que representa A menos B é a região que engloba os elementos que pertencem ao conjunto A, mas que não pertencem ao conjunto B. Ou seja, a região que engloba os elementos que são exclusivos do conjunto A. Então, o que interessa para a gente é, naquele diagrama, qual é a região que engloba os elementos que são apenas do conjunto A. Vamos dar uma olhadinha aqui na resposta. Então, está aqui, ó. Essa é a parte do diagrama que representa o que é só de A, tá vendo? Então, aqui eu tenho que estar destacado o que é só de A. Essa parte aqui do meio seria a interseção, né? Que é o que tem em comum os dois conjuntos. Essa outra parte, que está aqui branquinha também,
seria B menos A, né? Seria o que só tem em B, tá? Mas como eu só pedi A menos B, então A menos B é essa parte aqui. Tranquilidade? Então, já não é tão simples como união e interseção, mas não dá para falar que é das mais complicadas, tá certo? Vamos dar uma olhadinha aqui no próximo slide, ver algumas observações importantes. Aqui, importante. Primeiro, quando o conjunto B estiver contido no conjunto A, isso aqui é importantíssimo, ó. Então, quando B estiver contido no conjunto A, simbolicamente B contido em A, lembra dos símbolos, né? A diferença A menos B será chamada de complementar de B em relação a A. Então, não é que eu não possa continuar utilizando isso. Isso aqui vai continuar valendo. Porém, essa diferença vai ter uma outra forma de ser chamada. Vai ser chamada de complementar de B em relação a A e vai ser indicada dessa forma aqui, ó. Ok? Então, B menos A, ou A menos B, perdão, A menos B, quando B estiver contido em A, vai ser chamado de complementar, por isso a gente usa esse C aqui todo estiloso, tá vendo? Complementar de B, que é o conjuntinho aqui que vai ficar em cima, em relação a A, que é a letra do conjunto que vai ficar embaixo. Então, complementar de B em relação a A. Eu gosto de pensar assim, ó. Como B está contido em A, simbolicamente, é como se a gente tivesse isso aqui, ó, no diagrama. Então, aqui é o conjunto A. Esse aqui dentro é o conjunto B. Então, A menos B é tudo que tem em A que não tem em B, correto? Então, A menos B seria essa parte aqui que eu estou rabiscando de amarelo. Ficou bem clarinho, né? Vocês estão visualizando aí. Então, A menos B seria isso, correto? Agora, reparem, essa parte que eu estou rabiscando de amarelo, que eu fiz aqui, que seria A menos B, eu poderia pensar o seguinte, é justamente o que falta ao conjunto B para ele virar o conjunto A. Porque, pensem, olha pelo próprio desenho. Aqui dentro é o conjunto B. Se eu pegasse o conjunto B e a ele eu juntasse isso aqui que está em amarelo, o resultado seria exatamente o conjunto A, correto? Então, tranquilamente a gente pode afirmar o seguinte, complementar de B em relação a A é basicamente o que falta ao conjunto B para ele ficar exatamente igual ao conjunto A. Daí a importância de B estar contido em A. Eu só posso estabelecer esse comparativo. O que é que falta em B para ele virar o próprio conjunto A a partir do momento que B estiver contido em A, tá certo? Vamos para a segunda observação importante. Sendo A um conjunto de um universo U, a diferença U menos A será chamada de complementar de A em relação a U e será indicada por complementar de A em relação a U, ao conjunto universo, ou A complementar, tá? A complementar, como não tem a referência, A complementar em relação a quê? Em relação ao maior conjunto daquela questão, que é o conjunto universo. Então, essa simbologia aqui parece que está A elevado a C, né? Então, a gente pode pensar dessa forma. Essa simbologia quer dizer também um complementar de A em relação ao conjunto universo. Ou essa terceira aqui, que é um A barra, que é o complementar de A em relação ao universo. Qual é a mais utilizada? Essa daqui. Essa última, o A barra, é a forma mais utilizada para representar o complementar de A em relação ao conjunto universo. Aqui o desenho ficou na frente, mas tá beleza, tá dando para visualizar, né? Perdão que na hora que eu desenhei não dava para imaginar onde estava o próximo texto. Então, repetindo, A barra quer dizer o complementar de A em relação ao conjunto universo.
Ah, e quem vai ser o conjunto universo? A questão vai indicar para você, tá bom? Vocês não vão ter que adivinhar qual é o conjunto universo. A questão sempre vai dar indicativos de qual é o conjunto universo daquela questão, tá bom? Então fica aí essas duas observações, fazem referência também à diferença, só que são especiais. Quando B está contido em A menos B vai ser o complementar de B em relação a A. E quando for o universo menos A, será o complementar de A em relação ao conjunto universo, que a gente vai representar por uma dessas três formas, sendo essa última a mais comum. Vamos dar uma olhada aqui no exemplo. Sejam A e B conjuntos de um universo U igual a x pertence a n, tal que 1 é menor que x é menor que 10. Então aqui o que eu falei antes, ó, vocês não têm que adivinhar qual é o conjunto universo, eu estou informando para vocês quem ele é. Então o conjunto universo é formado pelos números naturais, tal que x tem que estar entre 1 e 10, ou seja, de 2 a 9, lembrando que x só é natural. Conjunto A, 2, 4, 6. E o conjunto B, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Notem aqui, ó, que o conjunto A, nessa questão, está contido em B, estão vendo? Então, letra A, o que eu estou perguntando, complementar de A em relação a B. E eu posso usar essa simbologia, que como eu disse aqui, ó, A está contido em B. Então, a gente pode usar esse símbolo. O que é que significa o complementar de A em relação a B? É o que falta em A para ele ficar igual a B. Ou a gente pode falar que isso aqui é B menos A. Letra B, A barra. O que é que significa A barra? Complementar de A em relação ao conjunto universo. Então, ou eu posso chamar de universo menos A. E B barra é o complementar de B em relação ao universo, ou seja, universo menos B. Tranquilidade? Vamos lá para o próximo slide para ver a resolução desses três itens. Então, a questão não deu essas informações, o conjunto universo, como eu disse antes, de 2 a 9, conjunto A, 2, 4, 6, e o conjunto B, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, a letra A, complementar de A em relação a B, ou seja, B menos A, é o que falta no conjunto A para ele ficar igual ao conjunto B. Ó, A tem 2, B tem 2. B tem 3 e A não tem 3. Então, tem que ter o 3. 4, os dois têm 4, né? B tem 5, A não tem 5. Então, falta o 5. B tem 7, A não tem 7. Eu pulei o 6, né, amores? Tudo bem. É porque B tem 6 e A também tem 6. Então, complementar de A em relação a B, 3, 5 e 7. Reparem, ó, bate certinho, sempre confiram. Se você pegar aqui o conjunto A e acrescentar o 3, o 5 e o 7, ele vai ficar exatamente igual a quem? Igual a B. Então, essa é a ideia do complementar. O que é que falta em A para ele ficar igual a B? Igual a B. Então, falta o 3, o 5 e o 7. Tranquilo? A letra B, eu pedi o complementar de A em relação ao conjunto universo, né? O A barra. A mesma lógica que a gente aplicou agora, com o complementar de A em relação a B. Só que agora eu vou comparar A com o conjunto universo. Então, vou comparar daqui para cá. O que é que falta em A para ele ficar igual ao universo? Ora, A tem 2, o universo tem 2. A não tem 3. O 4, A já tem. A não tem 5. O 6, A já tem. 7, 8 e 9, A não tem. Logo, resposta de A barra, complementar de A em relação ao conjunto universo, 3, 5, 7, 8 e 9. E para fechar, a letra C que eu pedi B barra, ou seja, o complementar de B
em relação ao conjunto universo. Então, a gente vai comparar o que é que falta em B para ele ficar igual ao universo. Ora, B já tem de 2 até 7. O universo vai de 2 a 9. Então, o que é que falta em B? O 8 e o 9. Então, respostas: letra A, 3, 5 e 7. Letra B, 3, 5, 7, 8 e 9. E letra C, apenas 8 e 9. Tranquilidade? Então, essas são as operações envolvendo conjuntos. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham curtido bastante a aula de hoje. Sempre um prazer estar com vocês, explicando o conteúdo para vocês. Espero que tenham gostado, como eu disse. Qualquer dúvida, mandem lá nos comentários. Procurem se manter atualizados. Não deixem acumular conteúdo, galera. Não deixem embolar assunto. É importantíssimo, tá? Tá acompanhando o dia a dia, ok? Então não deixa acumular, não. Valeu, até a próxima aula. Aquele abraço. Fiquem bem. Tchau, tchau. Fui!